Fala berrecas, aqui é o Berrequinha e hoje nós vamos conversar um pouco sobre tenho uma vida que sonhei e mesmo assim sou ansioso. Show de bola. Da hora. Eu sou o psicólogo Lucas Vinícius, vulgo Lucas Berreca. Eu sou o psicólogo Luciano, vulgo Luciano Berreca. E eu sou o Berrequinha. E nós somos os Berrecas! Você começa falando. Tá. Se a pancinha estiver aparecendo demais. Não, o preto tá disfarçando. Não, a gente não pode xingar ele agora que ele vai começar a usar essas coisas. Vai. Como nós dissemos no começo do vídeo, hoje falaremos sobre pessoas que aparentemente têm uma vida perfeita. Então assim, tem aquela vida que sempre sonhei. E mesmo assim, ainda tenho minhas angústias, ainda sofro em excesso, não consigo me sentir merecedor ou merecedora daquilo que conquistei. Você já atendeu alguém assim no seu consultório, Lucas? Sem dúvidas. A gente atende sempre aí pessoas que eventualmente, tanto da perspectiva dela, daquilo que ela conquistou, daquilo que ela almejou para a vida, quanto da perspectiva das outras pessoas que estão à sua volta, ela é bem sucedida, ela tem a vida que idealizou. E mesmo assim ela chega aqui relatando que é ansiosa. E aí? O que será que acontece, né, com pessoas assim? Quais são os comportamentos que podem ajudar a identificar? Porque quando a gente fala de comportamento, às vezes o comportamento ele é semelhante de uma pessoa para outra, mas cada um faz aquilo por um motivo diferente, né? Sim. O que já falamos em outros vídeos, que seria aquilo, a busca do reforçador, né? Topografia e função, né? Isso. Seria um reforçador positivo? Seria um reforçador negativo? Pelo que essa pessoa está lutando? Pelo que essa pessoa está fazendo? E aí, como o professor Hélio falou em uma das suas lives sobre autoestima, autoconfiança e tudo mais, essa pessoa, eventualmente, na maioria das vezes, vai ser um grande seguidor de regras. Então, assim, a pessoa ela é acostumada a obter reforçadores arbitrários, né? E se comportar muito em busca do alívio. Então, assim, sempre esquivando muito de não se sentir mal. Que nem a gente já falou naquele vídeo do caminho feliz, né? Uhum. Será que eu tenho uma vida feliz? Sim. E aí, muito provavelmente, essa pessoa que vai estar com essa vida bem-sucedida, a vida dos sonhos, ela vai ter muitas regras. Então ela vai estar sempre esquivando ali de coisas ruins, ao invés de buscar aquilo que ela realmente quer. E que nem você falou, qual que é o conceito que você falou da busca pela felicidade uma vez, Luciano? Sim, a gente até colocou em outros vídeos aqui. Seria a ideia de eu sou feliz ou estou evitando frustração? Então, essa pessoa provavelmente está evitando frustração. Essa pessoa provavelmente teve um histórico de vida, de infância, adolescência ali, com pais muito rígidos, com pessoas dizendo assim, se você não fizer isso, você não vai ter isso. Sempre tirou muito 10 também, vamos dizer. Sim, muito provavelmente foi muito bem na escola. Em compensação, essa mesma pessoa, ela muito provavelmente ela não teve um sucesso na sua infância, ela nunca foi o... De acordo com a sua idade, né? Isso. Ela abdicou daquele período que ela precisava vivenciar porque estava sendo um mini adulto, por assim dizer. Dá pra falar exatamente isso, né? Falando em termos mais comuns, né? Uhum. O que eu queria dizer nesse contexto seria a ideia de que a pessoa ela vai seguir muitas regras dos adultos, né? Sim. Então a regra não cabe ao processo de vida dele, como você falou, né? Não cabe ao momento de adolescência, de infância. Como você tem que tirar 10 em tudo. Por que uma criança tem que tirar 10 em tudo? E eu não faço mais que minha obrigação. Mas será que esse não faço mais que minha obrigação é algo que me traz prazer, né? Bem-estar? O que seria exatamente a obrigação de uma criança ou de um adolescente? Complicado. Assim, é importante que nós falemos aqui que regras são importantes, limites são importantes, mas... O excesso. O Faz professor mal. Hélio fala numa das lives dele, a gente conversa com o professor Hélio, em uma das lives a gente fala um pouco sobre isso. Sobre esse excesso de rigidez. Esse excesso de rigidez vai criar uma pessoa com pouca autoconfiança e com baixa autoestima. E muito dependente de outras pessoas, né? Então, assim, vai ser um bom seguidor de regras a vida inteira, mas pode ser alguém que nunca vai atingir o seu nível... Se é que existe, né? O nível máximo de desenvolvimento pessoal ali. E, eventualmente, essa pessoa ela vai estar fazendo o que é bom para o outro, não o que é bom para ela. Então, ela quer... Chegou um período ali... eu quero tirar... vou vir aqui para uma conversa que eu e o Lucas já tivemos e a gente... Esses dias conversamos um pouco sobre isso. Sobre a ideia de se... eu comprei o carro X, mas eu queria comprar o carro Y. Mas eu cogitei comprar um outro carro. E aí, quando eu cogitei comprar esse outro carro, vou falar até, era um S10. E falei pro Lucas, e o Lucas falou assim, um S10 tal, não sei o quê.
o tipo de S10 que eu queria comprar era um carro que ela atendia as minhas necessidades momentâneas ali. E um carro que eu achava bonito. Mas o Lucas não achava esse carro bonito. Da mesma Eu achei que não seria funcional para você no dia a dia também. Por isso que eu te dei a opinião. Então, essa é a regra do Lucas. Eu posso ou não acatar ela. Sim. Certo? Mas eu resolvi acatar porque realmente o argumento que ele utilizou ali para me explicar qual que era a perspectiva, não ser só apenas um carro bonito, mas um carro funcional. Né? Então era um carro bonito, mas não era um carro funcional ali no contexto que a gente estava até conversando sobre isso. Então, eu acabei seguindo a regra dele nesse dia, mas não é sempre que isso acontece. Mas enfim, hipocrisia, né? Não um carro funcional, mas você mete tudo lá atrás, guarda-roupa, a casa, você faz mudança todo final de semana, mas não é funcional porque eu quis dizer no sentido de ser um carro mais familiar, né? Porque assim, quando sua intenção é colocar várias pessoas e tudo mais, não que na caminhonete não caiba, né? Mas é um carro que eu vejo que é mais para outras coisas, né? Se você quer andar no meio da terra, não que não seja só para isso, mas enfim. Mas aí a ideia essa é a perspectiva do Lucas. Eu posso ou não acatar ela. Sim. Não precisa virar uma regra pra mim. Não é porque o Lucas é uma pessoa relevante socialmente pra mim que eu vou falar assim, eu não gosto mais do carro da S10 porque o Lucas falou pra mim que a S10 não é um carro legal. Não é um carro que atenda as minhas necessidades. Continuo achando a S10 um carro muito bacana, um carro que eu teria, mas para esse contexto realmente não era um carro que se enquadraria nas minhas necessidades, no que eu estava buscando em um veículo, né? Eu acho que não está sob controle disso, né? Isso, eu não estou sob controle disso. Dando um exemplo, eu e o Lucas a gente sempre fala, e até uma coisa que a gente sempre, quando vamos conversar, é sempre assim, né? Eu vou te falar uma coisa, você usa se você quiser. Tá? Se couber no seu contexto, joga fora. É tipo a FAP, né? Que nós fazemos com a FAP. Então, às vezes, assim, é um modelo de psicoterapia muito conhecido atualmente, né? Uma terapia contextual. E sobre essa questão de trazer algumas questões envolvendo relatos que a pessoa já vivenciou, na pessoa terapeuta, tá, gente? Leva para o contexto da psicoterapia isso para que isso seja útil para o cliente. Então, assim, use se for útil, se não for... Se não couber. Eu sempre falo para alguns clientes assim, eu vou te contar uma história aqui, mas é para contextualizar o que eu quero que você veja. E aí, às vezes, eu acabo de contar a história e aí eu pergunto para a pessoa, por que eu te contei isso? E nisso que a pessoa está olhando, escutando aquela história que eu estou conversando, na cabeça dela ela já está tentando buscar e imaginar o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que ela faria no meu lugar. E eventualmente pensando o que ela faria no meu lugar, ela consegue pensar o que ela faria com o dela. Não é? Bacana. Então, isso, a FAP vai trazer um pouco disso. Mas não significa que quando eu falo, por exemplo, pro meu cliente, eu fiz assim, 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 para mim funcionou, significa que eu estou falando para ele, faça igual a mim. Né? Ele vai encaixar no contexto dele. Só que daí tem que identificar se a demanda terapêutica da pessoa não é exatamente essa, né? Isso. Que é uma pessoa que ela segue muitas regras, e isso acaba... Então, por isso tem que ter todo um cuidado, por isso que precisa de um estudo de vários anos, né? Para se tornar psicóloga, e depois a pós-graduações, especialização e tudo mais. O vídeo de hoje era esse. Já está ficando muito longo. Você vai falar mais alguma coisa? É só válido falar que, assim... você tem sucesso e você ter sucesso não significa que você não vai ter ansiedade. Né? Perfeito. A ansiedade, a depressão são doenças psicológicas e elas podem afetar qualquer pessoa. E outra coisa muito importante quando a gente fala, porque assim, são 3 níveis, né, de causalidade do comportamento. Quando a gente vai falar da biologia, da fisiologia, existem pessoas que, quimicamente falando, elas já são mais propensas a ter algum transtorno mental, depressão. Então, mesmo com a vida perfeita, mesmo fazendo atividade física, mesmo fazendo tudo. Seguindo o manualzinho. Né? Mas não buscando alívio, buscando bem-estar mesmo, essa pessoa simplesmente não consegue se sentir feliz porque o organismo dela está realmente desestabilizado porque não foi preparado para aquilo. Então, às vezes, o tratamento medicamentoso, ele é necessário. Então, assim, esse é outro mito que a gente já falou, que não existe e que tem que ser quebrado, né? Mas, ok. Peraí, Berrequinha, você tem alguma pergunta? Só uma pergunta sobre a história que vocês falaram sobre o carro. Essa história do carro dele não ser funcional, não seria mais ou menos o que você fez, abrir mão da sua felicidade pela funcionalidade do carro? Turn down for what? Nossa, me bugou agora. Eu acho que pra mim ele precisaria falar um pouco mais só pra eu conseguir entender, mas você consegue. Começa você. Então começa você. Ele tá querendo dizer assim, que por exemplo, eu acho, por exemplo, se eu falar assim, eu acho a S10 muito bonita e eu quero um carro bonito, mas eu não tenho uma garagem pra guardar a S10. Então, tipo, eu não vou comprar uma S10 porque eu não consigo guardar a S10 na garagem.
Então, se eu fizer isso, eu não tô abrindo mão do que eu realmente queria, que era um S10. Só que ela não seria funcional no seu dia a dia. Exato. Essa é a questão da funcionalidade. Também. Eu acho que dá pra falar nesse sentido. Eu acho que ficou até bom. A gente pode até Ficou deixar. boa essa resposta. Tá. Quer concluir? Eu não tenho como complementar isso. Como é que é? É isso aí. É isso. Então tá bom. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pelo seu reforçador positivo. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal.